ministra Ideli. Programação para voltar ao Palácio do Planalto, onde está sendo realizada a reunião do Comitê de Articulação Federativa. Das entidades municipalistas, colegas de governo, representantes aí dos municípios no CAF, dizer que a ideia aqui é poder ter um momento de informe de como está o andamento do programa Mais Médicos e, mais do que dar um espaço de informe, que eu acho que é um tema que está sendo bastante debatido, os municípios têm acompanhado, mas ter um espaço para dúvidas, perguntas que possam existir ainda por parte das entidades dos municípios, né? Vocês sabem que o programa tem alguns eixos. O primeiro eixo é a infraestrutura, são os investimentos em infraestrutura, reforço da capacidade das unidades de saúde do SUS para atender com qualidade, com condições, com conforto, condições de trabalho para os profissionais, qualidade para o acolhimento aos nossos usuários do SUS. É muito importante, no eixo da infraestrutura, além de acelerarmos as obras que já estão contratadas, e aí tem uma questão que eu gostaria muito de ouvir aqui dos municípios, como é que está o ritmo de implementação disso, porque desde o ano passado, graças ao Congresso Nacional, nós aprovamos a mesma metodologia da RDC, do regime diferenciado de licitação que foi construído para a Copa do Mundo, depois para a área da educação, para a área da saúde, né? Então é importante a gente ter um balanço do quanto que as entidades têm percebido a utilização dessa metodologia também sobre os investimentos na saúde. Tem um volume grande de investimentos. Hoje o prefeito que quiser reformar, ampliar todas as suas unidades básicas de saúde tem recurso fundo a fundo do Ministério da Saúde para isso. Quem quiser construir, nós recebemos agora, até semana passada, quase 6.000 propostas de construção das unidades básicas de saúde. Nós vamos aprovar todas, repasse fundo a fundo também, já tinham 5.000 em construção, ou seja, é muito importante para nós termos uma avaliação com os municípios do ritmo, das dificuldades, né? Como é que está a implantação da RDC para a execução dessas obras. Também na última semana o Ministério da Saúde publicou um projeto padrão para a construção das unidades básicas de saúde e está em curso um ata de registro de preço de modelo construtivo, para ser o mesmo modelo que o MEC já tem hoje para a construção das creches, que facilita muito alguns municípios que têm muita dificuldade de fazer o processo licitatório, conseguir ter empresa que apareça no processo licitatório, né? A segunda ação do programa, ainda dentro da infraestrutura, é o aumento do custeio para a atenção básica. Além do reajuste no PAB, no piso de atenção básica apresentado na marcha dos prefeitos, todos os municípios que participam do programa Mais Médicos, que aderiram ao programa Mais Médicos, já estão recebendo o reajuste que pode até dobrar o que nós passamos de custeio, ou seja, passar 2 vezes mais do que se passa para uma equipe de atenção básica, equipe de saúde da família, que é do programa de melhoria, acesso e qualidade da atenção básica. Sempre faço questão de falar isso para os prefeitos, porque muitos prefeitos acabam não sendo informados desse programa, porque como é pactuado na tripartite, com secretários estaduais, municipais, nem todos os prefeitos sabem dessa ação, que dobra o repasse de recursos de custeio, dá 2 vezes mais o recurso de custeio para a equipe de atenção básica no seu município. A segunda ação do programa é ampliarmos a formação, a possibilidade de abertura de escolas de medicina. Tem nessa apresentação que está sendo repassada para cada um de vocês um estudo preliminar que foi feito pelo Ministério da Saúde e pelo MEC, de onde é possível ampliarmos escolas de medicina hoje, ou criar novas, ou ampliar vagas daquelas já existentes. O MEC prepara agora para o mês de outubro um edital onde o município confirma que quer e tem o interesse em ter ou ampliação da escola de medicina ou uma nova escola de medicina no seu município. Com isso, a rede do município de hospitais de atenção básica, de ambulatórios, fica à disposição dessa escola de medicina para a prática de ensino, treinamento e serviço. Aí, finalizado esse edital de adesão dos municípios, o MEC soltará editais de chamamento para apresentação de projetos para as faculdades, aí para o setor privado, o setor filantrópico. A gente está mudando a forma de abertura de escolas de medicina. Antes vinha um projeto no MEC, no Conselho Nacional de Educação, no Conselho Nacional de Saúde, para apresentar um projeto para abertura de escola de medicina. Agora se faz um chamamento público
apresenta aquele que é o melhor projeto, com a mensalidade mais barata, com perfil pedagógico melhor, com qualidade, atendimento melhor. Essa é a segunda ação do programa. A terceira ação do programa tem a ver também com a abertura, com a formação, mas com a abertura de vagas de residência médica, das especialidades. Nós vamos dobrar o número de vagas de formação de especialistas no nosso país. Hoje nós oferecemos 12 mil vagas por ano, nós vamos passar a oferecer 24 mil vagas por ano com o programa Mais Médicos, e tem um interesse especial para os municípios, porque vários municípios podem ter programas de residência médica, nem todos os prefeitos sabem disso. Tem vários municípios hoje já que tem uma parte dos seus profissionais médicos, da atenção que é feita com médicos residentes, sejam do programa de residência Medicina da Família e Comunidade, na atenção básica, residência em urgência e emergência, residência em especialidades nos hospitais do município. Então, isso tem, além da oferta do profissional médico dentro desses programas, também os hospitais que participam de programas de residência médica recebem um recurso a mais de custeio. Então, essa é a terceira ação do programa. E a última ação do programa é o esforço de estimular, em primeiro lugar, o médico brasileiro, e apenas se as vagas não forem ocupadas pelos médicos brasileiros, poder trazer médicos de outros países para a atenção à saúde, atenção básica em saúde em cada um dos municípios. Só passar um dado rápido aí do andamento. Todo mês teremos inscrições de médicos de forma individual. No primeiro mês, cerca de 1.000 médicos brasileiros se inscreveram, 300 médicos estrangeiros se inscreveram individualmente. O segundo mês agora, que foi aberto na primeira quinzena de agosto, agora até a primeira quinzena de setembro, nós já tivemos 700 médicos brasileiros que se inscreveram, confirmaram o interesse em ir para municípios, e mais ou menos 600, 700 médicos estrangeiros também confirmaram. Até o dia 13 de setembro conclui essa seleção dos municípios para onde vão esses profissionais. E já no primeiro mês de seleção, nós percebemos que tínhamos 701 municípios que nenhum profissional médico sequer chegou a escolher como uma das suas opções. E 1.100 municípios prioritários onde nenhum médico foi alocado para aqueles municípios. Por isso nós firmamos essa parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, que envolve o Ministério da Saúde de Cuba, para a oferta até o final do ano de pelo menos 4.000 médicos que serão alocados nas vagas não atendidas ou não escolhidas por médicos brasileiros ou por médicos estrangeiros. Para vocês terem ideia, dessa primeira leva de 400 médicos cubanos, o município de Melgaço, por exemplo, no Marajó, no Pará, que é o IDHM mais baixo do Brasil, divulgado há 3 semanas atrás, vai passar a receber médico na atenção básica por conta dessa parceria com o Ministério da Saúde de Cuba. Começam a atender, fazer suas atividades já nesse mês. Então, esse processo de inclusão dos profissionais médicos será fluxo contínuo todo mês, e nós vamos trabalhar para garantir que toda a demanda apresentada pelos municípios seja suprida com o programa Mais Médicos. Foram solicitadas aí ao todo dos municípios cerca de 15.000 vagas, 15.000 médicos para atenção básica. Nós vamos trabalhar para que toda essa demanda seja suprida, preenchida com as parcerias, em primeiro lugar, estimulando os médicos brasileiros, no que for necessário, médicos de outros países. Tem algumas questões importantes aí para o embate nesse momento do programa Mais Médicos. Todo mundo já percebeu a aprovação que a população tem dado, os embates que tiveram. Acho que nós temos ganho, tendo a capacidade de informar, orientar a população. As pesquisas recentes mostram que 75% do povo brasileiro tem apoiado a medida. Tem algumas questões que são fundamentais, e a parceria com os municípios é decisiva para isso. Primeiro, que nós sabemos que a chegada desse profissional vai ajudar a mexer com a realidade das unidades de saúde. Primeira coisa que vai ajudar a fazer é moralizar o tema da carga horária, da presença do profissional. E aí eu quero agradecer muito os prefeitos e prefeitos, secretários e secretárias municipais de saúde, porque agora nós tivemos 1.000 médicos brasileiros que começariam até o dia de hoje, até o dia 12 de setembro. Metade desistiu, ou porque queria ficar uma vez por semana só, 2 vezes por semana. Um outro ficou 3 dias e tirou férias para Chicago, o outro queria negociar um período.
e os prefeitos, secretários foram muito firmes nisso, né? Dizer, ó, nós não aceitamos qualquer negociação sobre isso. Isso é muito importante para o programa, né? Para a seriedade do programa, e certamente isso vai se transformar num paradigma importante para a relação com os outros profissionais de saúde nos seus municípios. Então, essa chegada, né, o início da implantação do programa é decisivo para a sua seriedade, né? E dizer aqui, tranquilizar a todos que os municípios onde isso aconteceu, nós vamos garantir a reposição, seja de médicos brasileiros ou médicos de outros países. Eu acho que vai ser importante, inclusive, para mostrar um exemplo em relação à implantação do programa, né? Segundo, é muito importante, né, esse momento do acolhimento, da chegada desses profissionais, da incorporação com as suas equipes, o acompanhamento, o monitoramento desses profissionais. A gente sabe que os olhares estarão, né, bastante atentos à implantação do programa, às ações do programa, então acho que é muito importante que os prefeitos possam acompanhar isso de perto. Tem algumas dúvidas que existem, por exemplo. Eu já fui perguntado várias vezes, o programa desconta do Saúde da Família? Não desconta, né? Porque ele é para ampliação de equipes. Então, o município que tem 4 equipes com médico hoje, ele recebe R$40 mil do Ministério da Saúde por essas 4 equipes com médico. Se ele perdeu o médico, ele para de receber, né? Por exemplo, se ele perde um médico, fica com 3 equipes só, é suspenso aquele repasse de R$10 mil por mês, ele passa a receber R$3 mil por mês, R$30 mil por mês pelas 3 equipes que tem. Se ele entra pelo programa Mais Médicos, ele vai continuar recebendo aquilo que ele tem pelas equipes, né? Vamos supor que ele tem espaço para ter um 5º médico. Ele vai continuar recebendo os R$40 mil que ele recebe das 4 equipes, vai receber o médico, que custa para o Ministério da Saúde R$12 mil, porque é R$10 mil líquidos, cobertura previdenciária, pagamento direto ao médico, e mais R$4 mil na chegada desse profissional médico. Se ele perdeu o médico, ele tinha 4 equipes, perdeu o médico, agora tem 3, né? O médico foi demitido com justa causa, não cumpria a carga horária, algum problema, tem 3, ele já tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, as equipes montadas, ele vai receber o médico e mais R$4 mil junto com o profissional médico por mês, para que o município possa fazer as ações aí, seja de complementação da equipe que está junto com esse profissional médico, outras ações e atividades de custeio que sejam importantes para o município, né? Acho que essa é a principal dúvida que tem para os municípios. Nós sabemos que a implantação do programa poderá, com o tempo, né, exigir aprimoramentos, um esforço em melhorar a infraestrutura, um esforço em melhorar acesso à média e alta complexidade, o fluxo de acompanhamento para os hospitais, e o Ministério da Saúde estará do lado de vocês, acompanhando muito de perto a implantação, a chegada desses profissionais, porque temos muito interesse, né? Muito interesse do funcionamento, do acompanhamento, do funcionamento da chegada desses profissionais. A gente sabe que os mais médicos vão puxar mais infraestrutura, né? Mais qualidade no atendimento, e isso vai ser muito positivo. Queria dizer que nós tomamos uma decisão, tem cerca de 700 médicos estrangeiros que amanhã encerram as 3 primeiras semanas de avaliação que eles fizeram com as universidades em 8 capitais, e agora no fim de semana eles chegam nas capitais dos 26 estados, mais aqui o DF. Nós decidimos para eles ficarem mais uma semana nas capitais antes de ir para os municípios do interior, exatamente para eles conhecerem os hospitais de referência, o ambulatório de referência, o fluxo, como é que vai fazer, o secretário, os municípios poderem preparar a chegada deles lá no município. Então nós teremos aí na próxima semana, 16 a 21, esse momento de acolhimento na capital do estado, depois a partir do dia 23, a chegada desses profissionais médicos no município. Queria reforçar uma questão que eu acho que é muito importante. Os prefeitos foram atores decisivos para a tomada de decisão da presidenta Dilma de encaminhar esse programa Mais Médicos. Mais Médicos responde à demanda de prefeitos de todos os partidos do Brasil sobre a necessidade desses profissionais nos seus municípios. O programa está em debate no Congresso, vários prefeitos têm participado das audiências públicas, dos debates, isso tem sido muito importante, mas é muito importante o acompanhamento da votação.
tanto na comissão mista, medida provisória, quanto no plenário da Câmara, quanto no plenário do Senado, debater com o deputado, debater com o senador. Eu estou fazendo um trabalho, além de todo o trabalho que já faz a ministra Ideli, toda a equipe da SRI, eu estou fazendo um trabalho, eu, ministro Mercadante, de conversar com os deputados, conversar com os senadores, com as bancadas partidárias de todos os partidos, indo lá para o Congresso. É muito importante que as 3 entidades nacionais possam fazer um trabalho similar como esse, que as entidades regionais nos estados possam chamar os deputados para discutir o programa, a importância que tem para os municípios, porque a gente sabe que os parlamentares podem ter dúvidas e o papel aí dos prefeitos pode ajudar muito esse esclarecimento. Acho que é isso, e me colocar à disposição aqui para as dúvidas que possam existir, ministro Ideli e doutor Olavo. Alô, muito bom. Como combinado, queria abrir para o conjunto das entidades. Começam os presidentes. Presidente Fortunati. Ministro Alexandre Padilha, ficou muito alto. Eu em nome... Muito alto é você. Está de altura com o meu tamanho, tá bom. Eu só quero, em nome da Frente Nacional de Prefeitos, reafirmar o nosso total e integral apoio ao programa Mais Médicos para o Brasil. Quando lançamos a campanha do Cadê o Médico no início deste ano, tínhamos a convicção de que este é um tema que encontraria forte respaldo de todos os gestores municipais em todo o país. O problema da falta de médico não é regional, não diz respeito a pequenas, médias ou grandes cidades. Todos vivem esta situação, que é uma situação extremamente emblemática para que a gente consiga consolidar o Sistema Único de Saúde em nosso país. Por isso, desde o primeiro momento, quando a presidenta Dilma lança o programa Mais Médicos para o Brasil, a Frente Nacional de Prefeitos se incorporou de forma total a este processo. Enfrentamos o debate inicial com as próprias entidades médicas e, felizmente, hoje estamos mostrando que eles estavam equivocados. Aliás, num belo artigo em algum dos jornais, se a gente lê tantos jornais, retrata exatamente a posição dos próprios médicos que hoje representam as entidades, mostrando de que eles realmente estão arrependidos de terem se confrontado ao programa. Infelizmente, isso ainda não é uma prática total. Existem algumas entidades que continuam resistindo muito, é o caso do meu estado, mas o meu estado é o que tem a maior aprovação nacional da política do Mais Médicos para o Brasil. Nós sabemos e compreendemos que a implantação de um programa desta envergadura, desta complexidade, tem os seus reveses iniciais. É inadmissível que o médico assuma 2 dias depois, peça férias, entre aspas, e vá passear em Miami, ou médicos que assumem o programa e não querem cumprir o horário. Mas isso faz parte, infelizmente, de uma prática corporativa de alguns médicos, não da totalidade. Eu quero deixar isso muito claro. Nós temos que aqui aplaudir os médicos que estão atendendo no Sistema Único de Saúde, nas UBSs, nos PSFs, nos nossos hospitais, que são ciosos pelo Sistema Único de Saúde, pelo seu fortalecimento e no atendimento à população. Então, quero aqui, em nome da Frente Nacional de Prefeitos, dizer que a Frente continua totalmente parceira do governo federal. Queremos continuar respaldando as iniciativas. Sabemos que vencemos uma etapa, que foi a etapa da contratação dos médicos brasileiros. Estamos entrando na segunda etapa, na medida em que os médicos brasileiros não se credenciaram, ou, num primeiro momento, se credenciaram fraudando o sistema, quando 7.333 médicos brasileiros se inscreveram alterando o seu CRM. O CRM tem apenas 5 algarismos, eles se equivocaram,
obviamente não há equívoco nisto, foi uma medida premeditada para tentar enfraquecer o programa. Nada disso resultou em enfraquecimento do programa. Então temos que avançar, somos absolutamente parceiros. Mas a frente, ela gosta de avançar. Então, ministro, além do nosso respaldo ao Mais Médico para o Brasil, nós estamos trazendo mais uma reivindicação para estudo, para debate, como fizemos com o Cadê o Médico. Temos aqui perfeita ciência de que, desde 2004, com o lançamento do programa Brasil Sorridente, que é parte da Política Nacional de Saúde Bucal, um novo olhar começou a ser dado pelo governo federal no que diz respeito à saúde pública. Até 2004, e isso é importante ser resgatado, até 2004, quando falávamos em saúde pública, não falávamos em saúde bucal, o que é algo desastroso para grande parte da população, especialmente da população mais carente. A partir de 2004, o governo incorpora no programa Brasil Sorridente, fazendo parte da Política Nacional de Saúde Bucal, uma nova forma de olhar a saúde pública. E a partir dali começamos todos nós, gestores públicos, a olharmos o atendimento do SUS lá na ponta, não somente com médicos, mas também com dentistas, com odontólogos. E isto é extremamente importante. Por isso, na semana passada, recebi lá em Porto Alegre representantes das entidades dos odontólogos, solicitando que o governo federal estude a ampliação do programa Mais Médicos para mais dentistas. Eu não tenho dúvida, e até por conhecer muito bem a categoria, os odontólogos, de que seria uma ação muito mais simplificada, porque ao contrário do que acontece com as entidades médicas, que ainda hoje têm resistências com o Mais Médicos, aqui as entidades de odontologia querem o Mais Dentistas. Então, uma inversão completa e que acabaria complementando as nossas ações em cada município, na tentativa de colocarmos também, obviamente, no número menor, mas pelo menos começarmos a ampliar as nossas ações no que diz respeito à saúde bucal. Então, meu ministro, quero lhe passar em mãos o pedido formal da Frente Nacional de Prefeitos para que os estudos possam ser feitos. Sorridente. Tem que abrir um sorriso. Para mostrar que você foi o dentista. Obrigado, ministro. Muito bem, presidente Fortunati. Agora, presidente Edu. Bom, eu primeiro agradecer ao Padilha de vir aqui ao CAF e dizer, Padilha, que eu acho que é muito importante você retornar aqui agora como ministro da Saúde e nessa lógica de fortalecer o CAF, é muito importante a sua presença aqui. Segundo, dizer que a ABM particularmente está contente com a coragem da presidenta Dilma e do ministro Padilha e, digamos, orgulhosos, Padilha, de ter te apoiado e te indicado para ministro da Saúde no início do governo da presidenta Dilma. Depois, eu acho que esse programa Mais Médicos, como a gente tem visto, ele vai ser considerado, na minha opinião, Padilha, como o Bolsa Família da Saúde. É o mecanismo que vai levar finalmente saúde para os rincões, para as pessoas mais pobres, para a periferia. Eu estou convencido de que nós fizemos, vocês, nós, as entidades municipalistas, com o governo, com o ministro Padilha, nós fizemos a invenção de um mecanismo que vai fazer com que a medicina, com que a saúde chegue finalmente nas pontas, nas periferias, nas cidades mais afastadas dos grandes centros urbanos, nas cidades com população indígena, nas cidades do Norte e Nordeste. E eu acho que esse momento vai ser considerado no futuro ainda a instituição do Bolsa Família da Saúde, o mesmo mecanismo que garantiu condições de vida para as famílias mais pobres, agora na saúde. Para os prefeitos e prefeitas é uma coisa básica. Quer dizer, a gente sabe o quanto a gente investe para a construção de unidade básica de saúde e quanto digamos assim, uma invencionice de que a maioria dos equipamentos de saúde no interior ou nas periferias estão detonados. Nós sabemos que a maioria
a imensa maioria dos equipamentos de saúde nas pequenas cidades, nas cidades afastadas e nas periferias tem plenas condições do exercício da medicina. Pode haver alguns lugares em que tem problema, claro que tem. Tem unidade básica de saúde com dificuldade, tem hospital com dificuldade, mas não é o caso da maioria dos municípios brasileiros. Então, é uma falácia dizer que os médicos não vão porque não tem equipamento. Os médicos não vão porque é longe dos grandes centros urbanos, porque é na periferia onde as pessoas não estão acostumadas a ir prestar esse tipo de serviço. Portanto, os prefeitos e prefeitas sabem que tem investido em equipamento. Eu brincava sempre quando as pessoas reclamavam, dizendo, mas você está reclamando de quê? Porque equipamento eu sou capaz de colocar, construção eu sou capaz de fazer, botar médico eu não sou capaz, porque eu não sei que não sou capaz de contratar médico. Nós, na prefeitura, logo que eu me tornei prefeito em 2005, a gente fez um acordo da minha prefeitura com o governo cubano, enviamos uma menina selecionada publicamente para estudar medicina em Cuba, ela acabou de chegar agora, formada, esse ano de 2013, quando eu não sou mais prefeito, e vai se inscrever, Padilha, no Bolsa Família. Ela foi essa semana para Cuba para pegar lá a documentação para poder se inscrever no Bolsa Família aqui no Brasil. Eu estou até já dizendo que é o Bolsa Médico, é o Bolsa Família que é o Mais Médicos. Então, acho que para os prefeitos isso foi fundamental. Eu também estou convencido de que o programa Mais Médicos, ele tem, na minha concepção, 2 eixos muito claros. Para mim, o mais importante eixo, e o Padilha foi muito feliz em começar por ele, é a criação de mais vagas nos cursos de medicina no Brasil. É isso que é a perspectiva mais histórica, mais estratégica de redução do problema do número de médicos. Então, é mais vagas nos cursos de medicina, mas todo prefeito sabe que só vai, as pessoas que entraram ano que vem na faculdade, só vão poder ser contratadas em 2021. Então, agora, imediatamente, tem que trazer os médicos estrangeiros, a gente tem todo o apoio nisso, e mais, dizer que não é possível, do ponto de vista dos prefeitos, das prefeitas, da ABM, a gente ter preconceito contra a nacionalidade de algum médico bem formado, muito menos com os cubanos e cubanas que estão chegando ao Brasil e que, sabiamente, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, fez o acordo com a OPAS para poder trazer esses médicos cubanos e resolver o problema da saúde. Então, parabéns, Padilha, parabéns, presidenta Dilma, pelo Bolsa Família, que representam mais médicos para a saúde brasileira. Ok. Vamos abrir, já temos aí CNM, nosso vice-presidente Roncalli aqui primeiro. Então, em seguida já pediram Minas, Rio Grande do Sul, o Vitor Plex, já pediu os 2, é isso? Então, Roncalli. Vou ser bem breve, né? O Fortunati já colocou bem, mas eu quero primeiro cumprimentar o ministro Padilha, a ministra Edeli, e voltando ao início da reunião, Olavo, que hoje comemora 10 anos, né, da Comitê de Articulação Federativa. O ministro Padilha também participou no seu início, durante esse processo, e sempre foi muito receptivo às demandas dos municípios. Talvez por isso tenha tido essa ação tão proativa e tanto atenta às questões da saúde. Obviamente, nós sabemos que temos que continuar avançando. É um programa que tem sido discutido em vários aspectos, mas que, no fim, tem a finalidade de atender a população, que é o objetivo principal. Nós sabemos que a saúde é uma demanda de todos os municípios, de todos os governadores, de todos os prefeitos, e nós sabemos da sua preocupação especificamente com essa questão, e nós precisamos sempre ter mais recursos. Tem aí tramitando mais uma vez uma emenda de iniciativa popular, que colheu 1,5 milhão de assinaturas no país, com a participação efetiva de Minas Gerais também, que trouxe e levar a discussão ao Congresso, e sempre é bom nós ficarmos atentos e trabalhando para que tenha mais possibilidade de investimento. Nós reconhecemos a luta, o esforço, estamos sempre juntos aí para continuar somando. Ele vai garantir o orçamento. Obrigado, vice-presidente Roncalli. Então, Minas, Antônio Andrada. A minha colocação é bem objetiva e breve. Me parece que é consenso de todos a questão do programa, o esforço do governo em realmente colocar o médico no seu devido lugar, onde tem gente precisando de atendimento.
eu acho que a gente poderia aproveitar este momento em que estão as entidades aqui reunidas e o comitê se reunindo também, para que o comitê deliberasse formalmente apoio ao programa e que essa deliberação fosse encaminhada ao Congresso Nacional para conhecimento dos parlamentares brasileiros. O Vitor Pletz. Grande Vitor. Em primeiro lugar, eu queria me referir a deixar uma mensagem aqui de incentivo ao nosso ministro Padilha, que é meu particular amigo, ao Olavo Noleto, ao nosso prefeito de Porto Alegre, ao nosso presidente Edu, da nossa entidade ABM, a nossa ministra Edeli Salvati, dizer o seguinte: eu não vou esquecer a frase que eu ouvi segunda-feira no pré-sal. Se você acha que é caro viver sem educação, viva com a ignorância. E se você vai ver quanto ela é cara. E se você souber, se acha que é caro viver como estamos com saúde, então experimente viver sem saúde. Viva o Brasil, viva a nossa presidente, viva os homens que estão nessa mesa fazendo um Brasil melhor. Muito obrigado. Obrigado, grande Vitor Pletz. Prefeita Inês de Ceres. Eu já me referi a essa sugestão ali individualmente com o ministro, mas eu acho que é interessante tornar público, ministro. Ceres já tem a nossa atenção básica toda complementada também pelos médicos do Provab, então a gente fechou lá, mas a nossa urgência, que é referência para 30 municípios, e aí tem todos os serviços do SUS, né, de urgência e emergência, não tem médico suficiente. Se fosse hoje, falei com o ministro, a gente teria 15 vagas para médicos. Então, apesar de ser uma cidade de referência, nós temos lá 174 médicos para uma cidade de 21 mil habitantes. Ou seja, apesar disso, os profissionais não se dispõem a ir para o SUS. Então, o que eu quero sugerir? Em seguida, assim que consolidar, traga o Mais Médico para urgência e emergência, porque nós já estamos na fila para credenciar os nossos, para pedir vaga. E parabenizar também pelo brilhantismo dessa ideia e desse programa. Prefeito, essa eu estou combinando aqui com o ministro Padilha que ele não pode responder, que lá na frente, mais especialistas, mais saúde, mais tudo, nesse momento, vamos aprovar o Mais Médicos. Nosso presidente Luiz Survos. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para cumprimentar o grande amigo, o ministro Padilha, parabenizá-lo pela determinação, pela coragem e, ao mesmo tempo aqui, fazer uma colocação. Meu estado, que é o estado do Paraná, nós percebemos que falta menos médico que outras regiões do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos com um custo muito elevado desses profissionais sendo suportado por nossas prefeituras. Eu preciso que o ministro comece a pensar nisso também. Nós precisamos, acho que, ter oportunidade de colocar parte desses médicos lá também, para a gente equilibrar os valores desses salários lá também. Ok. Bom, então, ministro, uma consideração de encerramento desse ponto? Primeiro, agradecer mais uma vez o posicionamento das entidades, dos prefeitos, agradecer essa sugestão do presidente Antônio de que o CAF pudesse demarcar ainda mais a posição favorável, isso é muito importante. Agora, no dia 18 de setembro, deve começar a votação do relatório da medida provisória na comissão mista, então a presença dos prefeitos, das entidades, tanto nas conversas nos estados, na conversa com as lideranças dos estados, como também a presença aqui em Brasília no dia 18 de setembro, é muito importante. Depois, ao longo de todo o mês de outubro, vamos ter votação na Câmara, no Senado, então a mobilização é fundamental.
A gente sabe que o Mais Médicos ele é um primeiro passo corajoso, talvez o passo mais corajoso já tenha sido dado em relação à implementação do SUS no país. É um passo bastante generoso para vários municípios que não têm muita dificuldade de ter profissional médico. É um passo importante para moralizar, para influenciar no mercado de trabalho, da onde tem oferta de profissionais, como disse o presidente Luiz Sorvo, certamente vai ter um impacto importante nisso. E sabemos que é um primeiro passo de uma longa caminhada. Eu acho que a gente aprendeu a como dar esses passos, como fazer essa caminhada, para que a gente possa consolidar, de fato, o Sistema Único de Saúde. Então, a gente confirmando mais médicos, vamos debater o mais dentistas, vamos debater, né? No mais médico a gente vai formar 12 mil novos especialistas, então vamos debater como fazer com que os especialistas estejam, né, nas unidades de urgência e emergência, nas áreas que mais precisamos, né? E com isso nós vamos numa longa caminhada. E sempre nessa forte parceria do governo federal, da presidenta Dilma, com os municípios. Em todo lugar que eu vou, eu faço questão de lembrar que a presidenta construiu mais médicos respondendo a uma demanda da Frente Nacional de Prefeitos, da Associação Brasileira de Municípios, da CNM, das associações regionais que demandaram para a presidenta e deram essa força política necessária para a presidenta para ter essa coragem de implantar um programa como esse. Então, agradecer, muito importante a presença de vocês no acompanhamento do trabalho no Congresso Nacional e mais importante ainda no acolhimento desses profissionais médicos lá nos municípios, né? Nós estamos já agora, para vocês terem ideia, esses médicos que chegam ao longo do mês de setembro, começo do mês de outubro, vão passar a atender 6 milhões de brasileiros que não tinham médicos, né? Depois chega uma nova leva em outubro, depois em novembro, depois em dezembro, e nós vamos, passo a passo, garantir suprir toda a demanda apresentada pelos municípios de 15 mil médicos, nós vamos atender com esse programa. Nem que eu tenha que achar médico lá na China, tá certo? Se falar português, nós vamos trazer, viu Vitor Plante? Trazer do Japão lá, já come a pipoca e ioki lá em Nova Prata e vem atender a nossa população, tá certo? Agradecer a todos aí, um grande abraço, agradecer mais uma vez à ministra Ideli e ao Olavo, nosso doutora Paula Ravanelli, toda a equipe da SAF aí, a grande SAF, do 10 anos do CAF, tá certo? E muito honrado de poder participar dos 10 anos do CAF aí, dessa semana dos 10 anos do CAF, com cobertura ao vivo pela NBR aí, que eu já descobri. E pelo canal Saúde da Fiocruz também, está ali cobrindo também direto. Grande abraço, viu? Obrigado, ministro. Parabéns. Apoio total desse CAF ao Mais Saúde, ao Mais Médicos. Já vamos passar imediatamente para os encaminhamentos. Então já vou passar direto para a ministra Ideli. Em seguida, a gente repassa os pontinhos aqui de acordo com os encaminhamentos que foram dados. Bom, ministra Ideli. Vou fazer um resumo bem sucinto. Encontro de contas. Entre 2 a 3 semanas, a força-tarefa, com a presença da Fazenda, Receita Federal, Previdência, AGU e a representação das 3 entidades, para a gente limpar aquilo, ver o que é que pode ajustar, acelerar, para buscar resolver este acerto aí das contas. A questão do ISS, né, da Lei Complementar 116. Na próxima semana, representação das entidades, Fazenda, SRI e AGU, para a gente ver o que é possível consensuar, né, para a gente poder levar para a presidenta no sentido dela assumir a urgência e aí vamos decidir o melhor trânsito legislativo, né? Na questão da mobilidade urbana, monitorar de imediato a comissão, né, na Câmara, porque o projeto está em fase final, para a gente poder ter a aprovação, ter a confluência do trabalho do CAF, Conselho das Cidades, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e governadores, para a gente afunilar esta construção do pacto, né, pela melhoria e ampliação aí da qualidade, né, do transporte coletivo, tá? Então, isso mais ou menos o que a gente decidiu aqui. O apoio oficial do CAF ao Mais Médicos, certo? Acho que resumidamente foi isso que nós
deliberamos aqui. Eu queria apenas trazer, porque isso foi pautado no início por praticamente todos os representantes das entidades, e nós temos emergência neste assunto, que é a questão do piso dos professores. Então, eu queria que a gente pudesse ter, da mesma forma que deu encaminhamento para a questão do encontro de contas, para a questão da mobilidade urbana, para a questão do encontro de contas, mobilidade urbana e o ISS, que a gente tivesse também, nos próximos 15, 20 dias, algo relacionado ao encaminhamento, porque aí obrigatoriamente tem que envolver os governadores, né? Tem que envolver o Congresso Nacional, essa é uma coisa mais delicada, né? Para ver como é que eles podem equacionar. Agora, se a gente não tiver capacidade de equacionar, todos aqui podem estar certos, né, de que em janeiro estaremos todos arcando com um reajuste no piso da ordem, de novo, de aproximadamente 20%. Então, nós não temos como ficar titubeando, né, nesta questão, certo? Então, acho que seriam esses os encaminhamentos, pelo que eu tenho entendimento. Encaminhado, então, na prática. Só nós já tínhamos aqui prontos pedir autorização dos membros para validar as vírgulas na Secretaria Técnica do CAF, que as entidades estão lá, porque aqueles GTs que a Secretaria Técnica já tinha discutido e que trouxe para cá, que estão nesses encaminhamentos, a gente autorizar que lá na Secretaria Técnica as vírgulas sejam checadas. Mas aqui nós já temos, então, a proposta. Então, somando a esses encaminhamentos. Olavo, só o seguinte, eu vou dar beijo por procuração, porque eu tenho que ir para Paraíba, né? Porque amanhã nós temos um encontro lá dos prefeitos. Então, eu vou dar um beijo aqui na CNM, na FNP e na BM, certo? E sintam-se todos beijados. Todos beijados. Continuando. Sim, eu vou abrir para o MEC. Só um segundinho, então. Então, só para retomar aqui. Então, além dos encaminhamentos que foram dados, tem a proposta de instituição do grupo de trabalho para desenvolver a proposta para a estruturação do Repositório Nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Isso foi discutido na Secretaria Técnica do CAF pelas 3 entidades, ficou de trazer para cá para a autorização do Pleno para instituir o grupo, ok? Então, aprovado. A outra do grupo de trabalho, como já foi proposto aqui, que vai recomendar o conjunto de medidas referentes ao Pacto pela Mobilidade Urbana, visando o barateamento da tarifa e a melhoria da qualidade e o controle social do serviço de transporte público coletivo. Ok? Esse grupo aqui que está na tela já contempla aquela proposta de ser uma mesa tripartite, já com uma representação também dos estados, ok? Nesse caso aqui está se propondo 5 representantes do governo federal, que seria a SRI, Fazenda, Planejamento, Cidades e o IPEA, 5 representantes dos estados, na sugestão de ser um por região, e 5 representantes das entidades municipalistas, a combinar entre as 3 entidades. Tudo bem? Então, considerando também aprovado. E o grupo de trabalho que já existe da desburocratização, tem um relatório que foi apresentado na Secretaria Técnica, que está na pasta de vocês. Nós pedimos que vocês olhem, deem uma analisada, e a proposta aqui é de manter permanente esse grupo, porque o tema da desburocratização, muitos avanços foram obtidos, mas nós estamos longe do ideal. Então, a intenção é manter esse grupo permanentemente. Essa foi a discussão da Secretaria Técnica, que a gente também traz para a apreciação do grupo. Pode ser? Então, fica pendente a questão que foi levantada pela ministra com respeito ao piso, que aí o MEC parece que tem uma proposta. É isso, Toninho? Por favor.
Boa tarde a todos e todas. Você acompanhou parte da reunião do Comitê de Articulação Federativa, que foi criado para melhorar a relação entre o governo federal e as prefeituras do Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou e deu detalhes do programa Mais Médicos, que leva profissionais de saúde a municípios carentes de atendimento da atenção básica. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.